Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da terceira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 1 e do 5 até o 9, que nos diz assim: Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais, e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos, como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo, não te esqueceres de tudo o que vistes com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-os a teus filhos e netos. Gente, para mim essa é uma das leituras mais bonitas que vemos dentro do Antigo Testamento, mas eu preciso, obviamente, trazer alguns elementos importantíssimos aqui para vocês, uma vez que nós queremos entender, a dinâmica do texto, qual é o contexto que está escondido, qual é o contexto que está por trás. Então vem comigo. Primeira coisa que eu acho que é interessante a gente colocar na nossa cabeça é que o texto fala sobre ouvir, no versículo número 1. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir. A palavra ouvir, o verbo ouvir, ele é um verbo extremamente caro para o povo judeu. Isso porque o primeiro mandamento é justamente esse: ouve, Israel, o Senhor é o vosso Deus. Todos os mandamentos, eles dependem de uma escuta ativa à vontade de Deus. De nada adianta eu cumprir todas as regras se eu não tenho um coração aberto, se eu não tenho minha vida aberta a ouvir o que Deus quer falar no meu coração. Então, o primeiro passo é esse passo de escuta. E segundo o texto diz, ainda nesse versículo 1, é porque todas as leis e os decretos, elas trazem vida. E vamos para o grande BO que muita gente vê aí acontecendo, né? Muita gente acha que a doutrina da igreja, os mandamentos de Deus, são como cadeias, prisões, cadeados, algemas, que nos prendem para que a gente não possa virar para um lado nem virar para o outro. Mas a compreensão que nós temos é que os mandamentos de Deus, eles geram vida para a gente. Eles são fonte de vida. E sendo fonte de vida, amado irmão, amada irmã, a gente tem que entender que Deus nos dá os mandamentos para que a gente possa viver melhor, ou seja, fazer a sua vontade, porque a vida plena é fazer a vontade de Deus, é ser feliz. Se Deus nos coloca mandamentos é porque Ele sabe que é por esse caminho que está a nossa felicidade. Não é nem por um lado nem por um outro, é pelo caminho dEle, é pela vontade dEle. Então que a gente possa tirar da nossa cabeça uma visão equivocada, que o mundo prega exatamente isso, de que parece que a vontade de Deus é uma vontade arcaica, a vontade de Deus é uma coisa antiga, antiquada, onde na verdade não tem nada disso aí. A vontade de Deus nos faz feliz, nos faz viver com V maiúsculo. E o texto continua dizendo ainda, que é preciso, segundo o versículo 6, vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque nele está a sabedoria e a inteligência. Não é só saber, guardar na mente, no coração, mas é preciso pôr em prática. E é interessante que o livro do Deuteronômio fala que, no final das contas, o povo ao nosso redor, os outros povos, vão falar: nossa, essa nação é sábia e inteligente, os deuses dela são próximos. E eu queria explicar para vocês o porquê um pouco disso. Qual é a diferença, então, de Deus para os outros deuses que o povo daquele tempo acabava cultuando? Primeira coisa, o nosso Deus, ele é um Deus que age na história. É um Deus que caminha com o povo diante dos seus acontecimentos. Os deuses dos povos estrangeiros eram deuses que estavam nem aí para o povo. Então eles faziam rituais, sacrifícios, para atrair a atenção dos seus deuses, uma vez que eles estavam nem aí para a realidade deles. Então vamos pensar mais ou menos assim.
Eu acredito numa deusa específica e essa deusa não ligava muito para a minha vida. Não ligava muito para a minha realidade. E uma vez que ela não ligava muito para a minha realidade, então eu precisava fazer algum tipo de ação aqui na Terra para atrair a atenção dela, para que ela comece a olhar para mim, para que ela comece a velar por mim. E qual é a nossa visão sobre o nosso Deus? Eu posso não fazer nada, eu posso não rezar, eu posso fazer nada, que Ele está cuidando de mim. Olha a diferença completa de um caso para o outro. Além disso, nosso Deus ele faz uma aliança. E o que é uma aliança? É um compromisso. Deus sela um compromisso conosco. Né? Deus firma um compromisso com cada um de nós. Mesmo o povo sendo infiel, Deus ele ainda acaba sendo fiel ao compromisso, à aliança que Ele fez. Temos aqui uma outra diferença então. Além disso também, nós temos uma outra realidade importante, né, que em relação aos outros deuses, por exemplo, é que os outros deuses eram muito impessoais, eram muito arbitrários. Então, diferentemente da nossa realidade, o nosso Deus ele não é impessoal, ele não é arbitrário. Ele é um Deus que caminha mais uma vez com o povo. E aí tem uma outra curiosidade, lá no versículo 8, diz assim: e que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos? Você pode perguntar, José Lucas, por que é que os mandamentos de Deus são justos, então? Eu vou te ajudar. Primeiro, se você observar bem, lá no Antigo Testamento tem uma história chamada do Ano do Jubileu. E o Ano do Jubileu era o ano no qual as terras elas voltavam para a posse do seu dono original. Isso implicava em não ter uma grande concentração de terra na mão de poucos. Então gerava uma dinâmica de solidariedade. Nós também temos aí a tríade, né, social, o órfão, a viúva, né? A gente tem o órfão, a viúva e o estrangeiro, que tinham várias leis que falavam sobre a proteção a eles. E além disso também, nós temos aí leis que os outros tinham, por exemplo. Olho por olho, dente por dente, como é o Código de Hammurabi. A gente já vai vendo a dinâmica do povo de Deus, que as coisas são bem diferentes. Mesmo que ainda exista na Bíblia remanescências ainda disso, do olho por olho, dente por dente, você vai vendo que pouco a pouco, até chegar o tempo de Cristo, essa visão vai sendo reduzida, diminuída, e a coisa vai mudando de figura. Então, o que é que eu estou querendo pontuar? Deus foi inspirando no coração daquele povo outras dinâmicas de leis e decretos. É Deus que se move no meio do povo para que eles entendam que a sua vontade é boa e agradável, a sua vontade gera vida. O nosso Deus não é um Deus distante. E quantas vezes parece que a gente esquece disso? Esquecemos da importância de termos um Deus atuante na história. Por isso, amado irmão, amada irmã, se Deus é um Deus tão presente, busquemos mais aproveitar dessa presença viva e real. Seja na nossa vida de oração, na ida à Eucaristia, na busca ativa da palavra, porque não somente eu leio, mas Ele lê junto a mim, Ele me inspira na leitura bíblica, por exemplo. Que à luz dessa realidade, a gente possa ser homens e mulheres mais próximos também de Deus. Que Deus te abençoe, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!